Essa questão pede que a gente calcule Pn, onde Pn é a probabilidade de que a primeira mulher na fila ocupe a segunda posição. E a segunda parte do problema pede que a gente determine a partir de que valor de n tem-se Pn menor ou igual a 11/40. Considerando, então, o número total de pessoas, que é 2n, uma vez que há n homens e n mulheres, podemos calcular o número total de maneiras para se dispor essas duas n pessoas na fila. Na primeira posição da fila, temos 2n possibilidades, uma vez que temos um total de 2n pessoas. Na segunda posição, uma vez que uma possibilidade já terá sido usada aqui, teremos 2n menos uma possibilidade. Repetindo esse raciocínio para as outras posições, podemos concluir que é 2n fatorial o número total de maneiras para se dispor as 2n pessoas na fila. Para calcular Pn, a gente vai ter que calcular agora o número de possibilidades na condição do problema, que é a de que a primeira mulher na fila esteja na segunda posição. Então vamos calcular agora o número de maneiras para se dispor as 2n pessoas na fila, de modo que a primeira mulher na fila esteja na segunda posição. Ao ser feito esse cálculo, obteremos um número que, dividido por 2n fatorial, fornecerá Pn. Temos então aqui as posições na fila. Na primeira posição, haverá necessariamente um homem, uma vez que a primeira mulher a aparecer na fila deve estar na segunda posição. Isso é a condição do problema. Quando isso aqui é escrito, isso impõe que a primeira posição seja ocupada por um homem. Como há n homens, haverá então n possibilidades para a primeira posição. Para a segunda posição, haverá também n possibilidades, uma vez que a condição do problema é a de que haja uma mulher na segunda posição da fila. Como há n mulheres, n possibilidades aqui então. A terceira posição da fila terá 2n menos 2 possibilidades. 2n, porque agora estamos falando do conjunto de homens e mulheres. Não importa mais, não há mais condição nenhuma sobre a condição sexual da pessoa para ocupar as posições nessa fila. Desse modo, o número total de possibilidades é 2n, mas temos que subtrair aqui o fato, sabendo do fato de que já há uma mulher na segunda posição e um homem na primeira posição. Então, duas possibilidades já foram usadas e não poderão mais ser usadas aqui, porque duas pessoas já estão ocupando essas duas primeiras posições na fila, de modo que 2n menos 2 é o número de possibilidades para a terceira posição e 2n menos 3 será o número de possibilidades para a quarta, uma vez que uma pessoa, tendo se posicionado aqui na terceira posição da fila, diminui o número de possibilidades para a quarta posição da fila. Diminui de uma unidade. Era 2n menos 2, passou a ser 2n menos 3. Repetindo esse raciocínio, chegaremos à conclusão de que, pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras para se dispor as 2n pessoas na fila, de modo que a primeira mulher na fila esteja na segunda posição, é n vezes n ao quadrado, vezes 2n menos 2, vezes 2n menos 3, vezes 2n menos 4, isto é, vezes 2n menos 2 fatorial. Temos, portanto, que Pn será esse número dividido por 2n fatorial, como já comentamos. Podemos, então, fazer aqui no 2n fatorial, desenvolvê-lo, né? Será 2n, que multiplica 2n menos 1, que multiplica 2n menos 2 fatorial. Cortando 2n fatorial em cima e embaixo e simplificando n ao quadrado com n, temos que Pn vale n sobre 2, que multiplica 2n menos 1. Encerrada a primeira parte da questão. A segunda parte pede que determinemos a partir de que valor de n teremos Pn menor ou igual a 11/40. Então, nada mais é do que impor uma condição de que este número seja menor ou igual
a 11/40. Aplicando então essa condição, resolvemos essa inequação, multiplicando por esse denominador e trazendo 40 para cá, temos 40n é igual a 22, que é 11 vezes 2, que multiplica 2n menos 1. 40n menor ou igual a 44n menos 22. 22 menor ou igual a 4n. n, portanto, maior ou igual a 22 sobre 4, que é 5,5. Como não há número fracionário de pessoas, o n deve ser maior ou igual a 6. Encerrada a segunda parte da questão, encerrada a questão.